Prepare-se para descobrir os 11 papas que mais influenciaram não só a história da Igreja, mas também o destino da humanidade. Cada um deles foi protagonista de momentos decisivos, coroações de imperadores, concílios transformadores, cruzadas, revoluções sociais e até quedas de regimes políticos. Neste vídeo, você vai entender como o papado foi muito além da religião, tornando-se um dos centros mais poderosos do mundo ocidental. Já deixa o like e se inscreva no canal, porque essa viagem pela história dos papas vai te surpreender do início ao fim. Começamos com o Papa Gregório I, conhecido como Gregório Magno, que liderou a Igreja entre os anos 590 e 604. Ele assumiu o trono de Pedro em meio à decadência do Império Romano do Ocidente, num momento em que Roma enfrentava fomes, guerras e instabilidade. Gregório reorganizou a estrutura eclesiástica, criou obras de caridade e promoveu uma liturgia mais acessível. Foi também responsável por fortalecer o monasticismo e estabelecer missões, como a que evangelizou os anglo-saxões. Sua marca se perpetua até hoje no canto gregoriano e na ideia de um papa como pastor universal da Igreja. O segundo nome é Papa Leão III, que governou entre 795 e 816. Ele foi protagonista de um dos momentos mais simbólicos da história europeia. No Natal do ano 800, em Roma, Leão III coroou Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano-Germânico. Esse gesto não só reviveu a ideia de um império cristão no Ocidente, como selou uma aliança poderosa entre o papado e o trono imperial. A Igreja passou a ser vista como uma força legitimadora do poder político, e o Papa como figura de autoridade tanto espiritual quanto temporal. A influência de Leão III perduraria por séculos. Em terceiro lugar, temos Papa Urbano II, que ocupou o papado entre 1088 e 1099. Seu nome está diretamente ligado ao início das Cruzadas. Em 1095, no Concílio de Clermont, ele convocou a cristandade a libertar Jerusalém das mãos muçulmanas, prometendo indulgência plena aos que lutassem. A Primeira Cruzada mudou a face da Europa e do Oriente Médio, com implicações que duraram séculos. Urbano II transformou o Papa em um líder de mobilização militar e espiritual, unindo reinos rivais sob uma mesma causa e consolidando o papado como centro do poder cristão ocidental. O quarto nome é o de Papa Inocêncio III, que governou de 1198 a 1216. Talvez o Papa mais poderoso da Idade Média, ele controlou reinos, impôs excomunhões a monarcas e declarou cruzadas. Sob seu comando, a autoridade papal atingiu o auge. Inocêncio III também convocou o Quarto Concílio de Latrão, em 1215, um dos mais importantes da história, que reafirmou dogmas centrais e reformou profundamente a disciplina da Igreja. Seu papado moldou a teologia, a liturgia e o papel do clero, além de consolidar a figura do Papa como árbitro moral e político da cristandade. Na quinta posição está Papa Bonifácio VIII, pontífice entre 1294 e 1303. Seu papado foi marcado por conflitos intensos com o rei da França, Filipe IV, que questionava a autoridade do Papa sobre assuntos temporais. Em resposta, Bonifácio proclamou a bula Unam Sanctam, declarando que a salvação exigia submissão ao Papa. Apesar de ter sido derrotado politicamente, seu pontificado deixou um legado teológico profundo. Ele também instituiu o primeiro jubileu da história em 1300, atraindo milhões de peregrinos a Roma e criando a tradição dos Anos Santos, ainda celebrados nos dias atuais. O sexto Papa da lista é Leão X, que reinou de 1513 a 1521. Membro da influente família Médici, seu papado coincidiu com o início da Reforma Protestante. Foi sob sua autoridade que Martinho Lutero publicou as 95 Teses em 1517, criticando a venda de indulgências promovida pelo Vaticano. Leão X respondeu com excomunhão, mas a ruptura já estava em curso. Seu pontificado é símbolo do luxo e da opulência renascentista, mas também do colapso da unidade cristã no Ocidente. Ele foi, ao mesmo tempo,
um patrono das artes e um catalisador da maior crise da história da Igreja. Na sétima posição está Papa Pio IX, o Papa com o mais longo pontificado da história, entre 1846 e 1878. Durante seus 32 anos no trono de Pedro, o mundo passou por revoluções, unificações nacionais e mudanças tecnológicas. Ele proclamou o dogma da Imaculada Conceição e convocou o Concílio Vaticano I, que definiu a infalibilidade papal em matérias de fé e moral. Também enfrentou a perda dos estados pontifícios e o fim do poder temporal da Igreja. Seu papado foi ao mesmo tempo reativo e inovador, tentando proteger a tradição enquanto enfrentava os ventos do mundo moderno. O oitavo nome é Leão XIII, Papa entre 1878 e 1903. Ele é lembrado principalmente pela encíclica Rerum Novarum, de 1891, que inaugurou a doutrina social da Igreja. Neste documento, Leão XIII defendeu os direitos dos trabalhadores, condenou a exploração capitalista e criticou o socialismo ateu. Foi uma resposta ousada às tensões da Revolução Industrial. Esse Papa também incentivou o diálogo com o pensamento moderno e a abertura ao conhecimento científico. Seu papado reposicionou a Igreja no mundo contemporâneo e lançou as bases para uma atuação social que segue viva até hoje. O nono Papa da lista é João XXIII, que ocupou o cargo entre 1958 e 1963. Conhecido como o Papa Bom, ele surpreendeu o mundo ao convocar o Concílio Vaticano II, que transformou profundamente a Igreja. Esse concílio abriu as portas para o diálogo interreligioso, permitiu o uso de línguas vernáculas nas missas, incentivou a participação dos leigos e renovou a relação da Igreja com o mundo moderno. João XXIII acreditava em uma Igreja mais próxima das pessoas e mais sensível às realidades sociais. Mesmo com um papado curto, ele é considerado um dos mais revolucionários da história recente. Em 10º lugar, temos João Paulo II, que reinou de 1978 a 2005. Nascido na Polônia, foi o primeiro Papa não italiano em mais de 450 anos. Ele teve papel fundamental na queda do comunismo na Europa, especialmente em sua terra natal. Fez mais de 100 viagens internacionais. Promoveu o diálogo com judeus e muçulmanos, criou as Jornadas Mundiais da Juventude e beatificou milhares de pessoas. João Paulo II foi uma figura carismática, comunicativa e presente, que levou a imagem do Papa a todos os cantos do mundo. Seu legado espiritual e político é um dos mais amplos do século XX. Fechamos a lista com Papa Francisco, que liderou a Igreja de 2013 até sua morte em 2025. Primeiro pontífice latino-americano e jesuíta, ele trouxe uma abordagem de humildade, simplicidade e compromisso social. Sua encíclica Laudato Si trouxe o meio ambiente para o centro do debate católico. Francisco também defendeu imigrantes, denunciou a desigualdade, reformou estruturas do Vaticano e promoveu o diálogo com outras religiões. Seu estilo próximo e direto conquistou milhões. Com sua morte em abril de 2025, encerrou-se um pontificado que buscou reconectar a fé com os dramas e esperanças do mundo real. E aí, qual desses papas você acha que mais moldou a história do mundo? Ou será que faltou alguém que você considera essencial nessa lista? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber sua opinião. E se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar o like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal.